Produção, portalzinho automático, portal de embarque está no ar, para mais um episódio bacana que vale a pena você conferir até o final, certo? Mas antes de apresentar os convidados de hoje, especial. Opa! Quero agradecer a você, seguidor, seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, que curte o conteúdo, comenta e compartilha com os amigos. Muito, muito, muito obrigado. E você que passou pela telinha agora, não conhece o nosso trabalho, assiste o episódio até o final. Se você curtir, e vai curtir, guerreiro, Certeza. deixa um like, inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? E vamos lá. Vamos lá? Uma correção. Um convidado internacional. Internacional, diretamente de Roma. Amém. Isso aí, cara. Sérgio Veloso, da cidadania italiana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Alexandre, Ezequiel. Para mim é um prazer. Na verdade, eu sou um improvável sentado nessa cadeira aqui, porque eu assisto todos as... Isso aí. Segue. Eu acabo assistindo todos as... Não é... Eu tenho que dar um nome. Como que chama? Os episódios de vocês? Episódios? os episódios, Tá, é a isso. gente chama de puntada. Eu assisto todos os episódios e é uma honra estar aqui. É um improvável aqui na mesa de vocês. Então, muito obrigado por esse convite. Tem peso, hein? Mas Vamos tem ver se eu peso. consigo responder à altura. Não, vai, porque o seu conteúdo também é bem relevante. Muito legal. Faz parte do trade nacional, né? Pô, cara. Sim. Todo mundo tem interesse em saber como é que funcionam os procedimentos. Então, Sérgio, seja bem-vindo, irmão. E, ó, Aqui, ó, fica à vontade, tá? Não tem padrão. E sem te interromper, tá aí um assunto que é a primeira vez que a gente traz no canal. É verdade, Há cara. tanto legal. tempo. É. Ó, que legal. Que legal, inédito. É um assunto E inédito, eu cara. também não tinha conhecimento, assim, já ouvi Não, falar, cara. mas não faz parte do meu cotidiano. E é um tema que é muito procurado no Claro. mercado nacional. Com certeza. Porém, eu acho muito bacana e muito importante para o agente de viagem, porque o Ezequiel a gente já se conhece há um bom tempo, Claro. eu venho do DNA do turismo e eu tenho certeza que podemos juntos encontrar uma oportunidade de novos negócios, palavrinha mágica para o agente de viagem, novos negócios para esse mercado de turismo aí, muitas vezes tão difícil, tão complicado, Com né? certeza. Verdade. Sérgio, dá um speech aí, vai. Conta de onde o senhor veio, como é que o senhor chegou Como é que aqui. foi a sua integração aí no trade? Né, o que te motivou a vir trabalhar no turismo? A gente vai construindo essa sua formação até chegar no objetivo de hoje do tema, tá? Tá, e é longa história, eu vou resumir, tá? Isso. Então, Vamos lá. um resumo bem rapidinho. Eu saí da Microsoft e fui dar uma palestra na Trend Operadora. E ali eu entrei para fazer uma palestra. Só que o que aconteceu? Eu acabei fazendo uma leitura que os departamentos muitas vezes não se comunicavam. Eu comecei fazendo um estudo para entender qual seria a aplicação do meu treinamento e da minha palestra. E eu criei uma paixão pelo turismo. Porque eu vi uma oportunidade. E nessa oportunidade, eu fiquei longos anos. E depois da saída da Trend, eu fui para Nascimento, dei consultoria para Schultz, Abave, Mercado Eventos, Flot, muitas operadoras. E o rico disso é que o meu objetivo era sempre a área de treinamento. Então eu tinha o meu contato direto, na época eram 30 mil agentes de viagem. Eu fazia roadshow, trabalhava diretamente, em linha direta com um agente de viagem. E ali eles contavam pra gente o sofrimento, as dificuldades, a necessidade, muitas operadoras também, muitas empresas de seguro. Legal. Então foi uma experiência muito bacana, porque antes de ensinar eu tinha que aprender. E quem ensina melhor é aquela equipe que está na frente, né? Diretamente, tete a tete com o cliente. E foram eles que me ensinaram. E eu criei essa paixão. Certo. Muito bom, cara. Legal, cara. E aí, dando sequência, você teve essa experiência aí com algumas operadoras, Jornal Mercado Eventos, que a gente vai falar um pouquinho mais nosso parceiro aqui no Roy. podcast, o grande Roy. E você enveredou pro objetivo de hoje, por quê? Então, Como, né? Isso, como é que chegou no caminho do visto? Uma consequência, assim, combinações de situações. Eu tinha uma empresa de ensino à distância Olha. em 2018 e aconteceu que as pessoas não acreditavam, o turismo não acreditava muito em ensino à distância naquela época. Se eu tivesse segurado um pouquinho mais, entraria a pandemia e Isso. conseguiria um bom sucesso. verdade, Mas não deu certo. verdade. Não deu certo. Fechei a empresa e falei, não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero ir para a Itália. E aí fiz a parceria com um operador para fazer um receptivo lá e acabou que um pouco antes ele acabou desistindo e eu falei, eu não vou desistir do meu sonho. Em 2005 começou a vir a lembrança. Espera aí, eu sou italiano, tenho a cidadania italiana e lembro da dificuldade que foi em obter a cidadania italiana. Então eu tenho que inventar alguma coisa. Claro. E nesse sentido, eu percebi que as dificuldades poderiam ser minhas fortalezas ali no futuro. E eu criei a Veloso Cidadania através de um trabalho que eu fiz, de uma ajuda que eu recebi.
Como assim? Deixa eu explicar. Em 2005, eu passei quase fome na Itália. E eu tinha uma presunção, uma arrogância de não aceitar aquela situação. E um dia, participando de uma igreja de brasileiros e italianos, o pastor da igreja apareceu na minha casa e não tinha um mínimo para oferecer para eles. Eu fiquei chateado. Peraí, mas você levou sua família, não foi todo mundo junto? Sozinho. Você foi sozinho primeiro? Sozinho. Na vida sozinho lá. Sozinho. Aí o que aconteceu? Naquela situação, eles subiram, eles inventaram que era uma visita, mas eles perceberam as minhas dificuldades e foram me levar mantenimento, cesta básica, dinheiro. Caramba. E aquilo eu falei, cara, eu vim para um deserto, eu vim para tão longe para ser ajudado por brasileiros, mas eu não posso contribuir ou pagar o que eles fizeram para mim. Como que eu faço? E eu percebi que a maioria dos brasileiros lá tinham dificuldade de fazer a documentação, de ter a permissão, de conseguir começar a vida regular. Eu falei, eu posso fazer essa coisa aí. É difícil, mas eu vou começar a estudar. Claro. Comecei a estudar as leis. Legal. Comecei a estudar a língua, porque não falava nada. Meu apelido era Mudinho lá quando entrei lá. Fiz um curso de 1 mês e achei que estava apavorando. Não deu. E aí eu comecei a dar consultoria para o pessoal da igreja. Claro, e eles começaram a me indicar. Eu falei, opa, aí sai samba, aí tem um negócio. E nasceu a Velocidadania nesse formato, ajudando as pessoas. Olha que interessante, cara. Mas as pessoas que já estavam lá, ou as pessoas que também estavam no Brasil e queriam ir para lá? Como é que foi esse link? Somente as pessoas de lá, porque lá. Eu não via como um business. Eu via como, sabe, eu posso te eu vou ajudar. Posso te ajudar. Legal. Daí o pessoal falou, opa, espera aí, o Sérgio entende das coisas, fazia mais do que eu imaginava. Eu não entendo, mas eu vou lá e te ajudo. E aí eu conseguia, através da comunicação e o conhecimento das leis, ajudar o pessoal a fazer um permesso de matrimônio, uma permissão de casamento, um permesso de atesatidade nessa período sanguíneo, traduzindo um permesso para esperar a cidadania sair, e assim vai. Foi nascendo novos negócios. Cara, que sensacional. Mas durante quanto tempo você ficou lá sozinho, você ter sua família? Sua família foi no Brasil? 2 anos. 2 anos sozinho 2 lá, anos. Sérgio? Minha esposa foi para lá, era minha namorada, virou minha noiva e nós casamos na frente do Coliseu de graça. Depois serve para um novo episódio. Aí já passou. Ai, que legal, cara. Foi bem legal. Então não foi fácil, né, Sérgio? Esses 2 anos aí foram de desafios mesmo, até humilhação em algum momento, né? Muitos, Ezequiel, muito, porque você começa a fazer uma comparação com a vida que você tem no Brasil, um padrão, e daí você chega ali, você tem um preconceito em todo lugar que você vai inicial, porque você tem um tempo de conquista da língua, você percebe que você sente uma dificuldade, você não consegue se comunicar, você não consegue pensar e se expressar da mesma forma. Então era uma situação... Um estrangeiro, sempre. Sempre, cara. Isolado, sabe? E naquela época não tinha essa facilidade de grupos do WhatsApp, Facebook. Não existia. Sabe o que eu tinha que fazer para ligar para a família? Ir numa cabine, gastar 5 euros que demorava 1 minuto e fazer uma ligação. Não tinha nem internet direito. Tinha Orkut naquela época. Aí. Explicado. Antes de eu começar as perguntas, vamos falar dos nossos apoiadores aí? Que é muito importante, Isso. né? Aí depois vamos jogar a pergunta no aprofundar aí os temas aí. Agradecer aqui a parceria aqui da Best Buy Travel, uma empresa que está no mercado já há 11 anos, tem o seu DNA, o atendimento, a entrega muito forte do que ela se propõe a fazer. Isso aí. Falar um pouco de Copper Lines, uma grande experiência a bordo. Você aí, agente de viagem, você passageiro, pretende viajar aí para todas as Américas, Caribe, vai de Copa, que eu tenho certeza que vai dar uma grande diferença na sua viagem. Sakura Consolidadora, empresa no mercado há 49 anos, na consolidação de aéreo puro e também vem sendo seu portfólio de novos serviços. Vale a pena você conferir também. Viagens Promo, obrigado aí pelo apoio que vocês têm nos dado. Galera, novidade aí, Viagens Promo está colocando um novo site no ar, então você que já se cadastrou, vai lá, navega. Você ainda que não tem um cadastro na Viagens Promo, vá lá, faça seu cadastro. É sensacional. E por último, o Mercado Eventos, nosso parceiro. Uma mídia poderosa aí do trade nacional que está apoiando o nosso trabalho, é um cross-seller, digamos assim, de informações. Obrigado, Roy, pela confiança do nosso trabalho aí. Valeu mesmo. Posso começar? Pode começar, começa. Um abraço pro Roy também, né? E um abraço pro Vitor da Best, também dei treinamento para eles lá. Muito bacana. Cara, eu vou começar do início. Nossa, as minhas perguntas vão assim da base mesmo. A partir de qual geração, ou como que a pessoa entende que assim, eu posso ter um passaporte italiano? Tá, bacana, é uma pergunta importante. Porque muita gente tem dúvida disso. Ah, tem que ser meu avô, meu pai, enfim.
Como descobrir isso daí? Então, essa é a pergunta que quase todos os meus clientes de início, os prospects fazem para mim. Seria o quê? Qual é o meu limite de geração? Eu não tenho, desde uma combinação que eu faça. Ok. Tá? Por quê? A Itália, ela foi um império declarado em 1861. Ok. Qual que é a regrinha que eu tenho que fazer? Quem nasceu antes de 1861, mas morreu depois de 1861, pertence ao império, é italiano. É italiano. Então o meu limite de geração pode ser 1800, um pouquinho até antes. Tá. Desde que tenha falecido depois de 1861. Ok. Então esse é a primeira base. Segundo, eu preciso recolher os documentos. Então eu preciso localizar as certidões. Antigamente lá a gente chama, aqui é cartório, lá a gente chama de comune. Nessa época, 1861, ainda não tinha comune. Quem tinha força de governo? A igreja. Então eu preciso ou localizar o documento de nascimento ou a certidão de batismo dessa pessoa. Se eu tiver uma certidão de batismo de 1800 e a pessoa morreu em 1862, tá dentro do jogo, tá válido. Olha que legal. Então são várias gerações. E aí, cara, eu tô curioso, cara. Tô curioso no assunto. Essa pessoa, por exemplo, nasceu, lógico, depois dessa data que você explanou, mas, por exemplo, ela já havia migrado para o Brasil e veio a falecer no Brasil. Vale a mesma coisa ou ela, vamos dizer assim, nasceu, viveu na Itália e faleceu na Itália? Não, ela nasceu na Itália, já é. Ah, legal. Entendeu? Legal. Não, casou no Brasil e morreu no Brasil, é italiana. É italiano. Desde que ela não venha se naturalizar brasileira. Tá? Isso é importante. Então é importante, faz parte do meu trabalho Tá. provar que ela não se naturalizou Legal. pelo governo brasileiro. Tá? Então isso Legal. acontece Mas muito. nessa pergunta aí, Sérgio, eu li em algum lugar, pesquisando, né, o convidado, que diz que pais e avós italianos, acho que até 1948, é possível tirar a cidadania italiana. É possível. Sim. Se não for isso, não realiza. Então, tem uma confusão, Ezequiel, na informação, porque era uma lei xenofóbica. Porque, Xenofóbica? na verdade, era mães, na verdade. A mulher não dava o direito de sangue. Então, o que acontece? Uma mulher que... Por quê? Por que 48? Por que 46? Porque de império, a Itália virou um país em 1946. E uma das primeiras leis constituídas foi essa, que não dava direito. E aí, pessoal, vamos consertar essa lei. Então eles fizeram a correção. Porque aí eles já tinham poder como um país. Então qual que é a regra? Uma mulher nasceu em 1920 e o filho nasceu em 1942. Não dava direito. Porque nasceu antes do governo constituído italiano. Claro. Mas isso caiu por terra através do trâmite que eu faço hoje, que é o judicial. Por quê? Um oficial do comune, quando você vai lá fazer o processo, ele tem um poder limitado. Ele só pode transcrever a documentação, ele não pode interpretar. Tá. O juiz já não. O juiz pode interpretar e falar, espera aí, ela nasceu antes, mas é o mesmo direito para homem e para mulher. Não impede. Então existe a jurisprudência. Então hoje, você quer fazer o processo, você pode fazer, só que trâmite judicial, trâmite tribunal. Eu tenho um escritório em Roma e represento as pessoas lá. Legal. Tá? O documento principal é o quê? É a certidão de nascimento que você tem que ter aqui no Brasil de um parente seu? Eu tenho uma função lá na empresa, eu tenho um colaborador que é genealogista. Genealogista. Isso. Olha. Ele é o cara que fala com os mortos, eu não consigo, entendeu? Ele vai em cemitério, ele faz em comune, eu não sei como ele resolve, mas o primeiro documento é encontrar a certidão de nascimento do italiano. Do italiano. Do italiano. É ali que dá start, porque até muitos concorrentes fazem uma coisa que não é tão bacana. Antes de eu fazer um contrato e comprar o sonho das pessoas, eu faço uma pesquisa. Vamos ver se existe primeiro. Para não dar falsas expectativas, legal, tá? Cara, então, primeiro a pessoa tem uma pesquisa com a gente, que é com o genealogista. Ele mora na Suíça, onde você gosta muito. Meu colaborador ali. E a partir dessa pesquisa, nós conseguimos achar a ramificação, a árvore genealógica. Então, se eu tenho essa certidão de nascimento, depois eu vou provavelmente encontrar ou na Itália ou no Brasil a certidão de casamento, e muito normalmente aqui no Brasil a gente encontra a certidão de óbito. Sim. Dele. Aí começa, filho, mãe, vai embora. Vai fazendo. Vai fazendo. Que legal. Cara. Então são pacotes de serviços separados. Sim. O cara não tem que inicialmente lá
pagar o processo como um todo? Primeiro você faz um trabalho de pesquisas, Sim. Inicial. que é um custo, talvez, aí, se quiser falar o valor. R$ 2.500 de pesquisa. de pesquisa. pesquisa. De pesquisa. Tá. Estando ok, Está apto a fazer o processo de cidadania, segue Aí- com a gente num contrato judicial. então tem um contrato formalizado das partes. Sim, são Legal. etapas. Eu quero fazer só a pesquisa com você e quero seguir vida sozinho. Tem gente que tem esse interesse. Faz com a gente a pesquisa normal. Legal. Certo. Cara, eu continuo, Vamos lá. eu continuo na pesquisa pelo básico, né? Claro. O porquê que hoje, vamos falar assim, os brasileiros buscam tanto, o porquê tirar um passaporte europeu, aí no caso um passaporte italiano, faz os grandes benefícios. Explana pra gente aí, ó. Tá aí o passaporte do O Álvaro. vermelhinho que o pessoal Vermelhinho. pergunta tanto, né? Isso, por quê, né? Hoje tirar um passaporte, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar ser lúdico, tá? Lógico. O Brasil é grandão, né? Bastante. É um continente. Dimensões continentais. Isso. Perfeito. Com maestria. Imagina eu colocar do lado do Brasil mais 190 países para a gente poder caminhar. Ia demorar para a gente caminhar e fazer o podcast nosso aqui. Então, quando você tem um passaporte italiano, abre porta para você morar, estudar e trabalhar em mais de 190 países. Então, imagina eu estou com a minha perspectiva triste, falha, desanimada e falo, só posso ir por... Tanta dificuldade que a gente tem para ir para os Estados Unidos. Isso. Tantas dificuldades que colocam pro brasileiro, infelizmente. Com o passaporte vermelhinho italiano, você abre mais de 190 países. É o segundo mais importante do mundo. Segundo mais importante do mundo. Empatado com a Espanha ali. Olha que legal. É. E claro, acredito que fora a questão de você abrir esse leque de países que ao redor, todo bloco, etc. A facilidade também para obtenção de vistos como americano, canadense, etc., facilitaria muito a vida do passageiro. Tem muitas pessoas que me procuram. Eu tenho um casal que me procurou em específico semana passada. Eles são professores de inglês, ganharam carros, um para cada um, e casa para morar nos Estados Unidos. Com toda a documentação, eles apresentaram no consulado americano, 2 vezes o visto foi negado. Puxa, Sendo italiano, você só vai no sistema, vai num formulário na internet, chama Esta, preenche, em 5 minutos tem a aprovação. Não tem a entrevista de visto ou coisa parecida. Isso é uma das portas. Eu quero investir nos Estados Unidos. $150 mil. Para um brasileiro é 500, acho que aumentou Isso. um pouquinho mais Isso. agora. Aumentou. É isso aí, né? É isso aí. Então, Isso quer aí. dizer, as dificuldades são grandes para a gente é um povo sofrido. Então, por que não abrir o leque? Uma outra oportunidade que aparece muito, que o pessoal me pergunta. Eu quero estudar na Itália. Uma das universidades mais antigas do mundo, Bolonha, coisa parecida, Sapienza em Roma. Eu fiz consultoria para um aluno esses dias. 1.800 euros para um cliente estudar medicina. Aí você fala, começa a comparar, 1.800 euros é quase uma mensalidade daqui. 1.800 euros por ano ele paga para fazer medicina lá. Na Itália. Um custo irrisório. Irrisório em Irrisório, comparação cara. aqui. É irrisório, cara. Então vamos lá, eu tenho passaporte vermelho, Sim, então necessariamente não preciso de um visto americano ou de visto canadense. Eu vou entrar no mundo inteiro com o mesmo passaporte. sim, vai você tirar o tem a extra. maioria dos países. Isso. Você vai ter o extra, você vai tirar, vai fazer o visto eletrônico, mas é muito mais simples, um negócio que você faz na internet. Não há necessidade de você fazer todo esse crivo que hoje existe para você fazer um visto americano no Brasil, que você sabe bem como funciona. Esse processo aí para tirar a cidadania italiana leva quanto tempo na média aí? Um padrão normal Isso. assim? Uma outra Estando tudo ok, assim, digamos. Então, tudo Tá. ok, isso. como uma agência de e-mail, eu não posso dar um tempo. Por quê? Nós dependemos do governo. Mas é importante o pessoal entender o trâmite para imaginar e fazer o seu próprio valor de juízo. Primeiro, eu recolho os documentos. Então tem gente que eu consigo, tem famílias que eu consigo arrumar todos os documentos disponíveis num cartório. Muitas vezes você tem que pesquisar, então demora um tempinho a mais. Outras vezes o pessoal já sabe onde que é. Depois disso, eu tenho que fazer a defesa os argumentos corretos, baseado em datas, idades, cidade que nasceu, coisa parecida, se é contra o consulado que eu vou representar, ok. se é contra a lei xenofóbica, eu tenho que analisar para fazer o recurso. Ok. Tá. Depois a gente deposita, paga uma taxa e deposita no tribunal. Até 2 anos atrás era tudo no Tribunal de Roma, agora é o tribunal aonde nasceu, competente aonde nasceu o italiano.
nasceu em Veneza, no Tribunal de Veneza. Veneza. Ok? E ali vai ter o sistema, ele faz um sorteio. Aí que vai a sorte do meu cliente. Se ele pegar um juiz que não tem tantos processos, o juiz já dá a data da audiência mais rápido. Legal. Então eu tenho clientes que saíram em 6 meses o meu processo. Seria ótimo falar para todo mundo, Que poderia sair assim, claro. minha média é 6 meses. Pessoal, não é verdade, aconteceu. Mas a média que eu tenho é de 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Planejamento completo, desde os documentos até a entrega da ordinança, que é a ordem do juiz. Falando, ele é reconhecido italiano. Italiano. 2 anos. Mas é uma fase longa que pode, em algum momento, também ter alguma falha de processo e não ser aprovado. Pode? Não pode ocorrer? Ter uma negativa em algum momento, por alguma questão, talvez, que não está tão clara assim. Documentação. Nunca aconteceu, graças a Deus, comigo, tá? Mas acontece por falha de quem está analisando. Porque isso aqui é uma puta expectativa. Às vezes vai tirar o passaporte, o visto do passaporte, cidadania italiana, Sim. uma família inteira, sei lá, 10, 15 pessoas. Sim. Que não é um custo barato Não. essa operação. Não. Mas o que acontece? Aí você tem que ter aquele pulso, você tem que chamar de seu e olhar e falar, dá para fazer ou não dá? Porque a responsabilidade é toda sua, toda minha, no caso, tá? No sentido, os documentos eles têm que estar impecável. Eu tenho que ter... tem regras, né, para isso. Por exemplo, se um pai não declarou o filho, ele é considerado como filho bastardo, se não teve casamento. Então por exemplo, eu encontro a cidadania, a certidão do Dante Causa, que é o primeiro italiano. Ele teve um filho. Okay. Mas normalmente quem declarava era o senhor da fazenda, era um terceiro. Declarante terceiro. Isso aí já é um agravante para mim. Tem que ver uma outra etapa para não eliminar. Ele foi casado? Foi. Ok. Antes do casamento ele teve o filho ou depois? Teve antes. Ok, segue o jogo. Então eu tenho que fazer... São análises que não posso comer bola. Se eu comer bola, eu estou enrolando 15 pessoas, entendeu? Cara, que então não acontece. Vamos lá, o primeiro passo você falou que é o registro. Isso. Você validou, legal. Aí tem todo esse trâmite aí que envolve várias variáveis, digamos assim. Sim. Tem que analisar antes de fechar o contrato com a pessoa. A gente... Não. Ou não? Primeiro eu peço... É importante porque eu tento reduzir os custos. Primeira pesquisa. Ok, tem um italiano na família. Segundo, nós vamos solicitar todas as certidões. A certidão, tem 2 tipos de certidão no Brasil. Uma chama simples e a outra chama o breve relato e a outra chama certidão de inteiro teor. A certidão De inteiro teor. Tá. A certidão simples fala Ezequiel, pai e mãe. A certidão de inteiro teor mostra nasceu no dia tal. A certidão simples você tem um custo muito reduzido. Então muitas vezes a gente solicita uma certidão simples para fazer uma pré-análise para não ter dúvida que não tem nenhum problema na linhagem do cliente. Todo esse carinho a gente tem. Eu me coloco como no meu lugar. Ponto. Sim, é exato. Você se põe na posição do cliente. Exato. É isso aí. Tenho mais pergunta. Vai, mano. Esse sistema é bom, cara. Tem uma bem interessante. Eu tenho visto aí nos meios de comunicação, etc., que existe a possibilidade das regras no futuro mudarem, haver mudanças aí nessa questão da cidadania. Isso é verdade ou não? Verdade. Eu acompanho muito o Senado. Tá. Tem algumas coisas que as pessoas não conhecem aqui, mas em 2020, na época da pandemia, eu fiz a defesa de 1.500 italianos que ficaram bloqueados aqui. Olha. E eu acabei... por quê? Por coincidência. Eu estava aqui no Brasil, ia voltar, pedi para postergar minha viagem, e quando eu cheguei no aeroporto eu encontrei um italiano chorando. E aquela coisa, você vê a língua e vê que o cara tá ali, eu fui ajudar. Ele falou, explicando, eu quero voltar, gastei meu dinheiro, vim a turismo, e amanhã eu deveria trabalhar, e agora tenho a passagem, não posso voltar e ninguém me define o que acontece. Então, resumindo, eu criei um grupo chamado Italiani Bloccado em Brasília, e eu pensava que eram poucas pessoas, e aderiram 1.500 pessoas. Caramba. Fiz uma briga com o Roberto Esperança, que era o ministro da Saúde, o ministro do Interno, e com o Papa eu convidei também para resolver como figura de governo, não participou, e convidei também o Sérgio Mattarella. E ali com uma carta aberta para todo mundo, acabou saindo em todas as mídias e aqui saiu na Rede Record. Conseguimos mudar o decreto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos um processo que, em cima de toda a situação, não lembro o que eu estava falando, pessoal, tem que voltar. Sobre a questão de alteração no futuro de obtenção de cidadania. Boa.
Então nós temos a fragilidade de um sistema de governo muito flexível na Itália. Tá. O que eles fizeram? Um sistema de orçamento, final de orçamento agora de ano, para colocar algumas regras para captar dinheiro, verba. Ok. E misturaram dentro desse calada da noite, foi dia 24 de outubro, eles colocaram uma vírgula em um processo de cidadania italiana específico. Tá. Eu, como dono da empresa, eu tenho que depositar o processo das pessoas, eu pago uma coisa que chama, uma taxa do governo chama marca da bolo. Eu pago 545 euros para depositar. Ok. Eles mudaram, colocaram uma vírgulazinha, colocaram 600 euros, aumentaram, aí você pensa que é coerente, só que eles colocaram para todos os participantes do processo, da pasta. Da pasta. Da pasta. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho hoje, tive uma reunião hoje com uma família de 53 pessoas. Caramba! Era 600 euros, eles vão pagar 200 mil reais se essa lei for para frente. Pra frente. Porque vai pagar pra todo mundo. Cada um vai ter que pagar 600 euros. Deus, já de uma vez só, De entendeu? uma vez só. Então, quer dizer, isso está tramitando agora. Outra lei que eles fizeram, que é um processo bem errado, do meu ponto de vista, eles estão querendo limitar gerações. Tá. Tem dois tipos de cidadania nesse caso. Iure solis, que é quem mora lá, e iure sanguine, direito de sangue. O direito de sangue é o nosso, e o direito de moradia é quem fica 10 anos lá 10 e anos. depois pode obter o passaporte, por aquisição, não por reconhecimento. E eles querem mudar, eles querem limitar e querem colocar o domínio da língua, querem que more um ano lá. Ok. Eles estão criando castas de italiano. Classe, Pra quem italianinho e tem italianão. sangue Isso. sanguíneo, é isso? Exato. Então, quer dizer, é uma cláusula pétrea que não deveria ser corrompida dessa forma. Mas eles têm um desenho do Senado, tem um projeto desenhado no Senado, e eu vejo assim, quem desenhou não conhece das leis. E se acontecer, a Lei 91 de 92, ela fala assim, Ezequiel, você é italiano do nascimento, basta que você reconheça. Então eu entendo que se essa lei seguir e der certo, como eles dizem, serve somente para aqueles que ainda não nasceram. Então eu acredito que daqui uns 30 anos começa a dar efeito na coisa. 30 anos? Tem 30 anos de cidadania italiana ainda. Pra trabalhar ainda. Para trabalhar, porque não é justo, não pode ser retroativo. Não pode ser para aqueles que estão Sim. agora, porque é o mesmo direito. Mesmo direito. Mas se bate o liminar lá, quem é que vai dizer que não vai executar? Ele vai Tá ter que tramitando isso? teria que mudar a Lei 91 de 92. Tem que falar, você tem direito desde que prove, não desde o nascimento. Olha, cara. E poucas Parece pessoas comentam. simples, mas não é simples, né? Eu sou o único brasileiro da Academia de Oficiais de Estado Civil. E eu caí ali de paraquedas. Eu comecei a estudar e eu sou ovelha negra nesse meio. Porque quem vai lá são os oficiais que falam mal dos brasileiros, praticamente. Então tô ali junto com eles, Ótimo. oficiais de comune. Então eu acabo ensinando um oficial de comune como trabalhar. Quando Você é um especialista, então. Especialista. necessidade acabou formando. Sabe Isso. quando é aquela coisa, Claro. você precisa se formar? Então eu fiz um curso de mediador intercultural e fiz o curso da ANUSCA, que é a Associação Academia de Oficiais de Estado Civil. Cara, Ô, Sérgio, vem cá. Sim. Qual que é o tamanho desse mercado, quando você olha pro Brasil, assim, de Verdade. descendentes? Essa hierarquia toda aí. Olha que monstro. A Itália tem 70 milhões de italianos ali dentro. Nós temos aqui 30 milhões de oportunidades. 30 milhões? 30 milhões Meu Deus. de pessoas que podem fazer o reconhecimento da cidadania Eu sou um, italiana. hein? E na Argentina tem mais. Tem mais? Tem mais. A migração foi maior lá. Então nós falamos Cara, aí de quase 60. Quase o dobro. Na verdade, quando você fala assim, de uma família de 53 pessoas, só curiosidade só. Não quer dizer que essas pessoas querem sair do Brasil para morar na Europa. Talvez, Sim. em algum momento, ter um trâmite mais fácil para um outro país, Sim, outros a trabalho, outros para estudar. Então tem uma gama muito ampla aí, sim. né? Eu tenho os leads, né, que eu recebo as informações através do meu site. E hoje achei bonitinho. Você me lembrou de uma história. Tem uma mãe que ela respondeu: Sérgio, eu viajo 2 vezes por ano. Eu sou médica, meu marido é médico e meus filhos estão fazendo medicina e um está fazendo engenharia. Eu preciso facilitar a minha vida, porque eu fui humilhada já algumas vezes na imigração. Olha, E eu tenho minha origem italiana. Olha que Não interessante. acho justo. Então, quer dizer, não é uma pessoa que vai sair do Brasil.
Ela não tem isso na cabeça. Como eu, quando eu fiz o meu passaporte mesmo, eu fiz a cidadania, mas o passaporte eu não tinha feito na época. Eu falei, eu nunca vou morar na Itália. E Olha, você tem aquela porta aberta que na hora que você tá desesperado, eu tenho uma dificuldade, você fala, eu tenho isso aqui na mão. Então muitos fazem para os filhos, muitos fazem por oportunidades, por liberdade, por trabalho. Eu tenho uma pessoa que tinha um trabalho, na época a Inglaterra pertencia à União Europeia. Claro, ainda. E o requisito da pessoa precisaria ter a cidadania italiana. E ele estava concluindo comigo. Ele falou, Sérgio, você acredita que eu não tinha expectativa? E apareceu justo emprego na área de petróleo na Inglaterra. Graças ao passaporte ele conseguiu ir. Olha que legal. Então, quer dizer, são coisas que a gente não imagina, que abre porta. O momento que a gente vive atualmente no Brasil... Sim, tá em política, né? Mas o Sim, momento tá. que a gente vive aqui Sim. no Brasil, está aquecido o seu segmento, porque em algum momento você gravar um vídeo lá da Itália lá falando da política do Brasil. Sim. Descendo a lenha pra variar, né? Pois aqui é... Mas eu quero entrar em esquerda ou direita, falando Sim. do conceito, porque Sim. muitas pessoas às vezes estão cansadas e querem tentar Isso, algo novo. algo novo Algo em novo. algum outro país que é muito comum também, né? Sim. Tem brasileiros parados pelo mundo afora, digamos aí. Sim. Né? E como é que você vê isso, o momento atual agora? Mexe Está com o aquecido? mexe com o seu mercado? Isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Tristeza, me corta o coração, porque eu tô falando da minha nação, tô falando do Brasil. Claro. Mas é uma situação que as pessoas buscam uma rota de fuga. Nem que for para chamar de meu e ter debaixo do travesseiro. Com Entendo. um plano B. Isso acontece muito. Eu me coloco no lugar. Por quê? O que acontece? Você só aprende, você só cresce com as viagens. Cada vez que você viaja, Verdade. você volta diferente. Você não volta o eu mesmo, né? E eu me peguei em várias situações de crianças de 12, 13 anos andando do lado do Coliseu às 11 horas da noite, livremente com celular, livremente brincando. E tem uma ingenuidade que no Brasil a gente acabou perdendo. Pelo menos a experiência que eu tenho no ABC, aqui em São Paulo. Uhum. No interior, eu acredito que essa coisa ainda continue. Raramente, mas continua. Então as pessoas elas buscam alternativas, desde estudo. Não é certo como massacram o estudante aqui. O quanto se paga para poder estudar. O quanto a gente tem dificuldade do marketing capitalista que tem o Brasil. Se você não tem uma universidade, você não tem nada aqui. A gente sabe disso. Lá é meritocracia. Lá as pessoas elas têm... É mais nivelado. E o que eu acho bacana é que num restaurante que você vai encontrar um engenheiro, você vai encontrar o dentista, você vai encontrar a faxineira, você vai encontrar todo mundo. É verdade. Na escola estadual, eu pago escola estadual. Eu tenho escola estadual para os meus filhos. Aqui eu pagava privada, particular. E aí eu fiquei com medo de não aprenderem. O filho do síndaco, do prefeito, estuda lá. Não existe escola particular lá. A escola particular é para quem não consegue acompanhar a escola pública. Aqueles que têm dificuldade. Interessante Ou é isso. óbvio, existem aquelas escolas trilingue, claro. né? Para milionário. Mas o normal, a regra base é estudar numa escola pública. Legal, cara. Saúde funciona. Então são coisas que você Segurança. começa... Segurança. Você não vê. O que tem de morte na Itália, por exemplo, em um dia aqui, é um ano lá. É uma coisa absurda. Então você vê o noticiário, você Não fala... dá pra comparar também o Brasil com a Itália. Né? Dá. Territorialmente falando. A gente tá falando... População? Não, 70 para 210. 70 para 210. 3 legal. vezes, né? Então, quer dizer, poderia ter umas mortinhas a mais na Itália, talvez, entendeu? É. Então, quer dizer, mas o agravante de usar uma arma lá é muito grande e funciona. Então, as pessoas não roubam um armado, fazem pequenos furtos. Acontece roubar carteira na estação, coisa parecida. Mas é difícil falar, ó, um assaltante à mão armada, teve sequestro, teve isso. Não existe, entendeu? Cara, eu tenho perguntas. Manda. Imagino que possa ser um mercado também, né? Às vezes o cara, o empresário, ou sei lá, o funcionário público trabalhou no Brasil durante muitos anos e deseja ter uma vida mais tranquila na hora de se aposentar. Ele tem um passaporte, ele pode fazer isso? Não só pode, como tem um acordo bilateral. Não foi nada ensaiado, hein, pessoal? São coisas importantes, perguntas importantes ali. Existe um acordo bilateral com o Brasil e Itália, na qual eu posso transferir o meu tempo de trabalho aqui para lá e vice-versa. Então você pode Legal, usar. E legal. outra coisa, você consegue conquistar, dependendo da sua situação, Tá. uma dupla aposentadoria. Se você tiver um Como é que é o negócio, negócio aí? Olha você isso pode aqui, ó. ter uma dupla aposentadoria. Como assim? Você pode começar a contribuir na Itália, sim. sendo empreendedor, e contribuir com o seu trabalho aqui.
Ah, como que eu faço isso? Eu dou consultoria para isso. Tem gente que tem lavanderia lá, que é só com... Aqui eu não sei como que chama, Getone com ficha, que não precisa de funcionário. Ele tem uma empresa, chama Partida IVA, e está contribuindo com o governo italiano. Tem incentivo para brasileiros que querem investir lá com o italiano, chama Joint Venture. Tem um monte de situações que pode ser Vamos pegar esse gancho aí. Você tem uma empresa na Itália e tem uma empresa no Brasil. Sim. Você vai ter 2 aposentadorias, então. Sim, eu tentei muito lutar. eu tentei muito lutar. Você vai ter 2 aposentadorias, é isso? Eu tentei lutar uma por uma. O cara tá bem. O cara tá bem, cara. Eu tentei lutar por uma empresa. Eu tentei fazer e não consegui. Fui incompetente nisso, falo a verdade. Qual que era a minha intenção? Ter uma empresa no Brasil, porque a grande parte do pagamento é aqui, e concluir o meu trabalho lá, pagando os advogados, fazendo a minha coisinha ali. Eu sou bitributado também. Então o que acontece? Eu pago os meus impostos aqui e pago os meus impostos na Itália. Eu tenho a minha velocidadania aqui e tenho a minha velocidadania lá. Por quê? Qualquer fiscalização, qualquer informação, eu não sou ninguém lá na Itália se eu não contribuir. Eu não consigo alugar um carro, não consigo comprar um carro, não consigo alugar comprar uma casa. Então você precisa ter rendimento aqui, precisa ter rendimento lá. Infelizmente não se faz. Eu ainda não sei, tá? A fórmula de ter uma empresa única que faça esse trabalho. Curiosidade, acho que do nosso público aqui. Como é que é a sua estrutura aqui no Brasil? Como é que ela funciona, a estrutura? Quantas pessoas são? Qual que é o papel dessa empresa aqui no Brasil? Tá. Eu tenho quase 10 colaboradores, contando 10 colaboradores, tá? Com genealogista, advogados, executivos de venda, e eles fazem todo o meu back-office, todo o meu trabalho. Nós temos um escritório bem legal na Vergueiro. Conheci. Você achou ali, né? Do lado do metrô, na Rosa. E qual que é feito o nosso trabalho? Toda essa captação de documentação, tradução, transcrição dos documentos, é feito tudo pelo meu escritório. Meu time é bem redondinho, acaba passando a documentação para o meu escritório lá com os advogados e minha equipe de lá, são mais 5 pessoas, que a gente organiza a distribuição dos documentos entre os advogados e tribunais. No mesmo gancho aí, como é que é a parte da clientela? Como é que você capta os clientes aqui? É via B2B, é B2C? Isso. Como é que funciona? O meu é B2C. B2C. Isso. Por quê? Hoje eu tenho as minhas mídias diretas, tenho o meu formato de captação direto e o meu interesse é o cliente final. Por isso que nós temos uma grande oportunidade nessa mesa hoje aqui. É uma grande novidade. Por quê? Une o útil ao agradável. Se vocês me permitem, se eu posso falar. Claro. Então imagina, eu já viajei por várias agências do Brasil. Desde a Adriana, em Campinas, várias agências ali que eu dava treinamento e ouvia as dificuldades de cada um. Então hoje eu tenho um produto muito bacana que poderia me ajudar o B2B. Que é o quê? O agente de viagem, ele é... Essa câmera não. Tá ali, né? Verdade. Já fala direto. O agente de viagem, você tem o relacionamento com quem? Com o cliente final. Exatamente. E o cliente final, ele confia em você. O que eu preciso de você? Como que a gente pode trabalhar junto? Você vai ver um documento na hora de emitir uma passagem. João Bertelli. Legal, esse tem um sobrenome italiano. Você pergunta para ele, você já tem a cidadania italiana? A pessoa vai falar, normalmente fala, não tenho. Passa para nós. Você me passando esse lead qualificado, você vai ter um comissionamento fora da curva. Por quê? Para mim é interessante receber essa pessoa, porque ela já vem indicada, ela já vem... o agente viajante, ele é um consultor, que ele sabe as dificuldades, ele sabe a necessidade desse cliente, ele conhece o cliente, então já vem indicado. Isso facilita muito. Por quê? O que eu estou falando aqui para vocês, eu falo para o cliente, dá ou não dá de uma forma sincera. E melhor ainda para a gente viagem. Quem quiser aprender com a gente, nós criamos um grupo para cada cliente e podemos inserir vocês para acompanhar também, entender um pouquinho e vender um pouco melhor sobre o produto. Você fica quietinho ali e quiser participar, melhor ainda. Mas dá uma olhadinha, vai vendo quais são as perguntas, o FAQ que é formado, quais são as dúvidas, o que a gente pode contribuir com informações. E a taxa de conversão é muito alta. Muito alta. Quando vem essa informação, é muito quente. Pode estar pensando numa coisinha. Produção, anota aí, pra não esquecer. Uma parceria aqui com a cidadania italiana aqui, de repente criar um QR Code com uma campanha, com uma ação no nosso portal. Tô esperando essa pergunta. Então, leva uma pizza junto. Anota aí que é importante. Só que não acaba em pizza, acaba em cidadania esse aí. Legal, cara. Eu acho que tem um universo mesmo amplo. Faz parte do DNA, né, do agente de viagem também.
ofertar serviços, né, agregar valor no negócio. E é um tema bem interessante esse aí. Você quer ver eu ajudar o agente de viagem e ele me ajudar? É. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com o italiano. Imagina um italiano, chega lá, ele vai renovar, ele vai comprar uma passagem para a Itália. Na hora de abrir, é pequenininha a informação aqui, ó, a validade. Ele olha e fala, caramba, meu passaporte está vencido. Não posso comprar com vocês. Está indo embora. O consulado não facilita a vida para fazer o renovo de um passaporte, a renovação. A gente ajuda. Então eu posso ajudar, inclusive é um serviço nosso, renovar o passaporte italiano. Qual é a validade hoje de um passaporte italiano? 10 anos. 10 anos, igual o nosso aqui. 10 anos. 10 anos. Legal. E uma pergunta, vai. Eu tenho um passaporte, que eu sou italiano, né? Sim. Passagem italiana. E eu mudei de endereço aqui no Brasil. Como é que funciona? Pô, não tava ensaiado essa, hein? Não tava, Vamos lá. Tá ótimo. Não, tranquilo. Todo italiano que mora no exterior, ele tem um cadastro. Chama AIRE. Que é AIRE, que é a inscrição em italiano do italiano ao lestero. O que é feito? Ele precisa atualizar o sistema dele. Até esse ano nasceu uma lei, sempre para tirar dinheiro, que se o italiano não tiver atualizado, ele paga 1.000 euros de multa. Olha. Então a gente atualiza o cadastro do italiano também no AIRE. Quanto de multa que é? 1.000 euros. 1.000 euros 6 mil e alguma Só? coisinha. É. Só? Mas sabe o que acontece? A regra ela é muito forte, porque não é igual do Brasil a regra de residência. Eu tenho a minha carta de identidade. Aqui você informa onde você quer morar e basta, tá certo. Perfeito. Na Itália, vem escrito bem pequenininho a minha residência. Então, se eu mudar de residência, essa carta de identidade eu tenho que trocar. Tem que trocar. Interessante. Eu tenho que fazer uma coisa que é câmbio de residência. Eu tenho que solicitar, passa um vigile na minha casa para ver se tem a condição salubre, se são 16 metros quadrados por pessoa, se não é um galpão, se não é uma empresa, o que for, se é habitacional, e verifica se não mora 30 pessoas comigo ali. 30 pessoas. Então, quer dizer, tem todo um controle Tá. diferente do Brasil. Então, nada mais justo que quando o italiano sai da Itália, eles também acompanham esse cadastro. Tanto para emitir a cédula de votação, comunicações do governo e tudo mais. A gente não tem aqui um padrão para seguir. A gente vai e volta no mesmo tema aqui direto. Até tirar as dúvidas todas, né? Deixa eu entender uma coisa. A documentação, em algum momento eu tenho que ir para a Itália para validar essa documentação? Não. Posso fazer tudo à distância? Deve. Distância? Deve. Mas não tinha alguma coisa, Alexandre, se eu estou equivocado, em algum momento de ter que ir lá, ficar um período lá na Itália para poder homologar o documento? Não. Existe uma confusão, tem dois tipos de processo, judicial e administrativo. Aí, tá? matou. Vamos lembrar do PDCA, planejar, fazer e checar e agir. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vendi tudo e quero ir embora. Esse é um imediatista, um planejamento a curto prazo. Esse cliente, quando identifica que ele vendeu tudo, eu posso sugerir para ele, vamos morar na Itália, em uma das casas que eu tenho, já ofereço serviço. Ok. E o que acontece? Ele vai morar por lá, por lei, o processo pode terminar em até 6 meses. Então eu faço o processo para ele lá em 6 meses. Olha. O investimento é maior, mas o resultado vem mais rápido. Isso não é média, isso é regra. Não pode passar os 6 meses, tá? Se não tiver erro no documento, ok? Porém, o documento ele tem que ser impecável. Não pode ter nenhum desvio de nome ou coisa parecida, porque quem vai analisar é um oficial que não tem poder de interpretação. Eu quero custo-benefício 100% fazer o processo judicial, porque não impacta na sua vida, você vai continuar morando aqui, você vai fazer as suas coisinhas normal, e quando você percebe, o seu passaporte tudo prontinho, tá tudo certinho, entendeu? Legal, cara. Então, entendeu por que entendi. Porque a diferença do processo? Sim. Porque eu também escutei isso várias vezes. Eu vou ficar na Itália durante um tempo para poder tirar a documentação, mas são processos diferentes, por isso que existe aí essas... E nós temos aplicativo para acompanhar, nós temos uma informação importante. Não vou falar o nome do artista, mas tivemos um escândalo esses dias aqui no Brasil, que um artista famoso, ele teve o processo dele cancelado porque falaram que ele morava lá. Olha. E aí o que foi feito? Uma má-fé de uma assessoria falou que ele morava lá para sair mais rápido. Mas como pode um artista famoso que apresenta um programa todo domingo ter morado lá? Não tem necessidade, não tem nada. Então é importante a gente instruir o cliente. Ele não vai falar. Nossa empresa é muito
humanizada. Não tem robozinho, não tem, tem dúvida, liga. Eu recebo tanta ligação 2, 3 horas da manhã porque o meu horário é diferente lá. Então, quer dizer, é uma empresa que se preocupa realmente com explicar o fato. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos lá. Para que eu quero uma assessoria se eu posso ir em consultório italiano lá e fazer sozinho esse processo aí? Pois aqui, ó. Show de bola essa pergunta também, hein, meu? Porque tá vindo aqui, Perfeito. Tá vindo, tá nascendo. Aqui não tem script, não. A gente vai aqui tudo ao vivo. A gente vai e volta. Tá curioso hoje, cara. Eu sou italiano, né, italiano. Tem uma... normalmente, mundo perfeito, não precisaria existir a velocidadania. Ok? Tá. Você conseguiria recolher seus documentos, montar sua pasta e apresentar no consulado. Conseguiria. Conseguiria. Se fosse o mundo perfeito. Mundo perfeito. Qual que é o problema? Eles fecham as listas de solicitação de cidadania. E aí você tem uma fila de 10 a 20 anos para esperar sair a sua cidadania. Você entra novo e sai velho. Isso. Você já pede duas coisas. Vamos adiantar pro meu filho que está nascendo? Já pede a aposentadoria dele também. Então, quer dizer, então isso demora muito. E isso é contra a lei. Porque existe uma lei que o consulado deveria fazer o processo no máximo em 730 dias. 2 anos. E aí que eu entro como empresa. Eu entro contra o consulado, porque eu sei que ele não consegue entregar, não tem competência, número de pessoas para entregar. Entendeu? Interessante. Só tem uma pergunta aí. Tenho. É o seguinte, Sérgio, aqui em São Paulo, nós temos o Museu da Imigração. Não sei se você conhece ou não. Fica na Bresser. Na Moca. Isso, perfeito. E lá é justamente a hospedaria dos imigrantes que chegavam em Santos. Sim. Não só italianos, como todos que passaram. Porém, nem todos tiveram a sorte de ir para a hospedaria. Certo. Não é? Agora, quando você chegar nesse museu, você tem terminais para você pesquisar o sobrenome. Caso você encontre esse registro, ele tem algum valor? Que a pessoa chegou de navio. E aí entra uma outra coisa interessante também que eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Erros de grafia no nome. Porque, vamos supor, o cara chegou lá no ano X. Meu nome é Giuseppe. Sabe o cara vai saber escrever Giuseppe? Sim. Difícil. Não é? Bom, vamos fragmentar essa pergunta, se você me permite, Claro. eu posso dar algumas respostas. E a sinergia que nós tivemos aqui é muito bacana. Nesse final de semana, eu fui convidado para ser palestrante aonde? No Museu da Imigração. Lá é maravilhoso. Então, tem um material, depois vocês vão entrar no meu site ali, vocês vão ver a palestra que eu dei falando sobre cidadania italiana. Até tem um trem Maria Fumaça que sai ali de dentro. Você fez o roteiro? Fiquei muito tudo bacana. queimado do carvão. Boa. Furou E, o caminho. e o apito é muito forte, né? É. Então, o que acontece? Ali é realmente o nosso reduto. Só que não é o meu único meio de informação. Eu tenho lista militar. Do mesmo jeito que eu tenho a lista de chegada, eu tenho a lista de partida. E a maioria partia de Gênova. Dos barcos, tudo certinho. Correto. Então eu tenho como localizar se eu não encontrar ali. Tá. Tem muitas crianças que nasceram no barco, no navio. Então o registro não saiu de lá, saiu do Brasil. Tem muitas informações que você precisa descobrir pesquisando. Por isso que eu falei que aquele meu amigo, meu genealogista, ele fala com os mortos. Ele consegue localizar lista militar, tem lista de leva. Nós temos outras informações de outros meios, tá? Então a gente consegue fazer. A mudança de nome... Imagina uma fila de 4.000 pessoas chegando. Naquela época não existia computador. Sim. Não. Naquela época não tinha máquina de escrever. Pergaminho, né? Pergaminho. Faz aí, cara. A gente fala do sotaque. Ali a gente chama de sotaque, é chamado accento no Brasil, na Itália. Então imagina, como que você chama? João. Giuseppe. Não, Giuseppe não, tapa na orelha. Você vai chamar José agora, vai. Vai. Próximo. Eu sou o Giovanni, não existe Giovanni aqui, amigo. João, próximo, entendeu? E já tinha uma dificuldade de alfabetização. Tanto que os cartórios escreviam tudo errado. Então, outra coisa, que no Brasil, né, nós não falamos uma língua perfeita. E você vai descobrir isso viajando. Por exemplo, o meu nome aqui no Brasil, eu sempre tive que explicar. Veloso. Os caras têm que saber que... qual que é a perguntinha que vem na sequência? É com L ou com 2 L's? Todo mundo me perguntou isso a vida inteira. Lá, a pausa na pronúncia, eles já sabem que é o acento. Não tem uma acentuação. É veloso. Opa, ele já escreve com 2 L's, porque eu falei um pouquinho mais devagar. Olha que diferença. Então, o que acontece? Aqui escrevia com L só, com Z, com S e tudo mais. A lei italiana criou uma circular que te defende. Chama aliens, tecnicamente falando. Aqui no Brasil a gente chama de aportuguesamento.
ou alguns falam abrasileiramento, tá? Que é o quê? O juiz aceita. Aceita se tem uma letra diferente, se tá João, não é um problema, porque a gente já sabe lá na Itália que é Giovanni, para não gastar, para reduzir os recursos também. Sensacional. Tá? Então isso não é um problema. Por isso que eu falo que quando eu monto uma defesa, eu já coloco a circular quando eu vejo que tem um João. Porque eu já fiz cidadania de pessoas muito importantes. Então imagina uma pessoa que tinha uma rede de escolas. E essa rede de escolas criou o nome a vida inteira daquele jeito. Se eu for retificar o documento, ela vai perder a origem dela. Legal, legal. Então, já criei defesa com valor afetivo. Isso. Então, tem É muito... porque, por exemplo, a nossa avó, por parte de mãe, Sim. né? Que é italiana, veio de lá, se não estiver enganado, pequena. Acontece isso com a gente. Aí o sobrenome dela era Lucatelli. Só que assim encontra vários Lucatellis. Sim. Encontra Locatelli, Lucatelli. De todo jeito. Todo É. jeito. Com Grafia. 2 tangos, ou com 2 L's, com 2 Bravo. limas. Aí você fala, meu, e aí? Será que ela passou aqui, né? Sim. Aí por isso que eu. Legal. Isso é normal. Na minha família eu tenho Velosa, tenho Veloso, tenho com Z, tenho com S. Tem, Então, tem essa diferença de tem. grafia. É rastreabilidade, desde que eu provo a rastreabilidade. Não, legal, cara. Legal, cara. Legal mesmo. Manda outra. Cara, é assim. A gente fica pensando, né? Acho que muitos brasileiros talvez não tenham noção dos seus direitos, né? Sim. E na verdade, assim, às vezes eu penso até nisso, né? Como você comentou, a questão de uma universidade, o custo da universidade, não é só para ir embora, mas para estudar, poder estudar num outro país, do bloco, enfim. Imaginou um leque de opções, na quantidade de pessoas que podem ter esse direito de ter um passaporte, de viajar melhor, de estudar, botar os filhos para estudar numa outra escola, enfim, né? O mundo é grande, mas tá aí, tem um passaporte desse, um documento desse, abre muitas portas. E daí você começa a perceber de oportunidades. Você vê que o brasileiro é casca grossa. Então a gente precisa vender o almoço para ter a janta. Isso é bacana porque quando um brasileiro vai para lá, ele consegue despontar. Nós temos oportunidade de compra de casa a baixo custo, porque ela fica um pouquinho mais afastada, 10 quilômetros mais afastado, você compra uma casa e o brasileiro está acostumado. Você tem oportunidade de trabalho, você tem oportunidade de estudo, você tem a taxa de juros de compra de uma casa é irrisória. Por exemplo, você vai comprar uma casa de 200 mil, vou falar euros, um absurdo. Você paga 10 mil euros de taxa em 30 anos. Nossa. Aqui você compra 3 casas para pagar de juros para pagar uma. Para pagar uma. E aí você vai morrer e não vai ter essa casa. Então, verdade. quer dizer, nós temos várias oportunidades. Isso é muito interessante. E fora a cultura de turismo, fora a cultura alimentar. Então, é uma coisa assim que eu me arrependo de ter ido. Um pouquinho mais velho. Eu iria um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Porque... Mas não é uma operação barata isso aí não, viu? Não sei se é para qualquer um não. Esse processo todo aí de estadia italiana. Você tem que ter um recurso financeiro plausível para realizar isso aí. Aí que tá. Esse é um outro mito. É? Por quê? É aquela conta que quanto mais, menor é o valor. É o que acontece. Eu acabei de citar um exemplo de uma família, tá? Então vamos pegar um exemplo aí. Um processo, ele parte por 2.800 euros. Daí você fala, nossa, sozinho 2.800 euros é caro. É um investimento alto. Tá bom. Se eu colocar uma pessoa, você vai reduzindo o valor. Claro. Você vai dividindo o valor. Então eu tenho um valor dividido em 53 pessoas. Acaba sendo uma mensalidade. Tem gente que paga 150, 200 reais por mês. Entendi. Dilui na linha do Divido tempo. em 24 vezes até. Tá. Então quer dizer, é uma coisa muito bacana. Sim. Que dá a possibilidade da pessoa fazer. Fazer. Outra coisa importante, eu tenho muitos clientes da Irlanda, da Austrália, que eles fazem o quê? Mal orientados. Eles vão fazer um visto de estudo, eles não vão para estudar, eles vão para trabalhar, só que a única oportunidade que eles enxergam no momento é um visto de estudo, só que o visto de estudo dá 20 horas de trabalho. Olha aí. Ele não consegue, só pode trabalhar 20 horas. 20 horas. E 2 anos. Daí depois ele vai renovar, ele encontra a gente. Ele fala, nossa, eu ia renovar, mas o preço para renovar é igual ao preço da cidadania. Então, em vez de eu renovar de 2 em 2 anos e posso trabalhar 40 e mais horas, eu quero fazer a cidadania. Olha que legal, cara. Então, tem muitas oportunidades. Matou a pau. Vou ter que provocar, porque eu preciso Vamos lá, leque vamos aqui lá. para os nossos seguidores também. Nem todo mundo aqui é descendência italiana, Sim. que segue nós aqui. Então, o primeiro pilar de busca é os espanhóis, é isso?
Cidadania europeia. A primeira seria os espanhóis ou italiana? Italiana. A segunda seria Portuguesa. portuguesa. E a terceira, Espanhola. espanhola. Isso. Então, quer dizer, uma forma massacrante os italianos. A gente cria um DNA muito forte com a Itália. É muito difícil, muito raro você não encontrar uma pessoa aqui em São Paulo, no sul, que não fala não tem alguém da família com origem italiana. Beleza, mas eu vou perguntar porque é interessante o pessoal que tá seguindo aqui. Sim. Se precisar espanhola ou portuguesa, você faz? Ou Faço. não? Você faz também? Faço. Beleza. São regras Dá pra diferentes, saber. né? Entendi. Mas São a gente regras, precisa processos. analisar. Aí você já abre o leque também. Exato. Processos diferentes. E outra coisa também, tem gente que não tem direito à cidadania, mas existem vários tipos de permissão. Legal. Permissão religiosa, tem tantas pessoas que querem o Vaticano, que é um país ali, a gente tem uma estrutura de permisso religioso, tem permissão de trabalho, permissão de estudo e outros vão. Legal. É. Sensacional. Eu fiz muito para Ucrânia, Ucrânia. permisso de refúgio, de guerra. Estive lá, Romênia. É. Bonito lá. Lindo, viu? lindo. Romênia, Transilvânia. Transilvânia. Fui também lá no Castelo do Drácula. Isso. Você tem em mente algum trabalho aqui no Brasil de expansão desse conhecimento que você detém, fora a parte funcional do trabalho que você executa lá, de capacitar aqui o B2B? A gente citou aqui no momento o B2B, mas saiu aqui, mas você pensa em ter alguma estrutura para capacitar o B2B? Sim, é o próximo passo nosso para 2025. Eu tenho interesse em capacitar o agente de viagem para, primeiro, retribuir tudo que fizeram por mim. Porque se eu tenho um nome hoje, se eu tenho essa possibilidade, é porque eu treinei o agente de viagem. E a gente chorou muito em eventos, em muitas coisas, a gente estava junto ali. Então eu sei a dor do agente de viagem. E é muito bacana, um tem a ideia, o outro tem o domínio, o negócio, por que não unir? E se eu tiver essa abertura, disponibilidade, que graças a Deus eles sempre me deram, para mim vai ser não só um prazer, mas um legado, uma conexão que ficou aberta em algum momento. Porque agora eu estou com cidadania italiana, eu esqueci o agente de viagem? Não sai. Quem trabalha com turismo, pessoal, vocês sabem, não sai do DNA. Então, se eu tiver essa possibilidade, de forma muito humilde, de ajudar umas agências e vão me ajudar, para mim é um prazer enorme. Legal. E aí, querido? Pra mim, fechou. Fechou? Cara, Então fala o seguinte, meu irmão, manda um recado final aqui para os nossos seguidores, para os seus seguidores, do que esperar da cidadania italiana seus clientes. através da vossa empresa. Isso aí. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre motivação. Eu estou escrevendo um livro, não se fala a capa do livro, mas eu vou falar para vocês, O Improvável na Itália. Por quê? Porque eu venho de uma origem muito simples. Meu pai eu perdi, era muito novo, eu tinha 6 anos. Então, foi uma necessidade a veia de empreendedor. Porque senão não tinha o que comer. Minha mãe frágil, criando 4 filhos, e a dificuldade. Me colocaram numa escola particular, mas a disparidade com as pessoas que tinham dinheiro, com a realidade da minha vida, sempre me deu muitas dificuldades. Então eu vejo como improvável, porque eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei e valorizo. Valorizo o meu cliente como se fosse a minha família, valorizo o trabalho que eu faço hoje e olho e falo, não mereço tudo que Deus me deu. E eu falo para vocês, muitas vezes a gente se desanima, porque as portas se fecham, as oportunidades muitas vezes não aparecem, as conexões não vêm, o network, e não é o problema você. O problema muitas vezes é o momento e a forma. Então vale a pena, se vocês tiverem interesse, conversa com a gente. Tanto como explorar a Itália, vale um bate-papo. Eu quero levar um cliente meu e gostaria de uma dica de viagem. Não faz parte do meu negócio? O maior prazer eu tenho de explicar para vocês. Legal, conhecer a Puglia, conhecer a Calábria, tão pouco explorado, ou a Toscana mesmo. E vamos tomar um café e tem uma parte do livro que chama Um Bicchiere di Vino, como Vem tomar um vinho comigo lá na Itália. Legal. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Essa cadeira tem peso. Eu assisti grandes amigos que já passaram para cá, outros que eu admiro muito. E eu falo para vocês, vem com a gente, vem com a Veloso, que é uma empresa que tem o DNA do turismo. Agradeço só, pessoal. Legal. Agradeço com muita alegria. Vou deixar aqui os seus contatos aqui no episódio. Se quiser perguntar alguma coisa, né? Para nós, diretamente para você. Você, a gente viaja aqui, tem dúvida, quer falar diretamente com ele, a gente vai deixar os contatos aqui. Entra lá, escreve para ele, escreve para a gente. Coloca as dúvidas que a gente vai sanar.
Meu irmão, brigadão pela sua presença. É uma honra te receber aqui. Fiquei muito feliz. Bacana Espero que dê muitos frutos aí no futuro próximo aí. Com certeza. Amém. Ok? Eu agradeço esse convite, né? E revê-los. Claro. Opa, muito bom. Valeu, gente. Pessoal, obrigado. Comente no episódio que é importante, tá? E compartilhe com os amigos também. Legal. Valeu? Valeu, gente. Te vedemos a presto. Ah, é.